Intolerância à histamina, esse é o segundo tema que foi pedido. Na verdade, foi pedido dieta anti-histamínica, mas eu não posso simplesmente falar sobre a alimentação sem explicar o que é. Isso é muito importante para você não começar a cortar muito alimento. Quando a gente fala de intolerâncias alimentares, um dos grandes perigos é você começar a cortar um monte de coisa sem entender o que está fazendo. Se você não entende, você acaba restringindo muito, muitas vezes não trata, e aí chega num ponto que você come bem pouco, ainda tem sintomas e não resolve o problema. Então vamos entender o que é intolerância à histamina. Essas aulas aqui, quando eu falo mais profundamente, são aulas mais técnicas. Então você que não é profissional da saúde, seja muito bem-vindo, mas entenda que talvez alguns termos possam ficar um pouco mais confusos. Se você quiser deixar suas dúvidas aqui abaixo, fique à vontade. Eu sou nutricionista e os 2 pontos que eu trabalho, o foco do meu trabalho são saúde intestinal e longevidade saudável. Então é você viver muito, mas viver muito bem, viver com menos dores, menos doenças e menos remédios. E a base deste trabalho para chegar nesse ponto é a desinflamação, que na verdade é um termo que eu utilizo, ter hábitos que você não inflame tanto o teu corpo, porque existem hábitos que geram mais citocinas pró-inflamatórias, eu vou falar disso aqui um pouquinho. Então, você observar isso acontece com muito autoconhecimento e mentalidade. Então, eu também sou mentora comportamental, mas o foco aqui é nutricional. Esse é o meu Instagram, e se você tiver alguma dúvida específica ou quiser sugestão de aula, quiser falar comigo a respeito aqui desse canal, este é o e-mail de contato. O que nós vamos entender hoje, então? O que é funções e degradação da histamina. Então, se a gente quer falar de intolerância à histamina, a gente tem que entender primeiro o que é a histamina, que muitas pessoas não entendem. E entendendo isso, muita coisa já vai ficar clara para você. Quais são as fontes no corpo? Então, além das fontes alimentares, é interessante saber como que essa histamina funciona no teu corpo. A diferença da intolerância e da alergia. Os sintomas, claro, as causas. Como ter um diagnóstico, então essa é uma condição que já tem como diagnosticar, por mais que seja um pouco mais difícil aqui no Brasil, e o tratamento nutricional. Essa é a molécula da histamina, e a histamina ela é uma amina biogênica, que é um composto orgânico nitrogenado com efeitos biológicos. O que é isso? É um composto orgânico que a gente encontra na natureza, só que ela tem efeitos no teu organismo, ela tem efeitos biológicos. E existem outras aminas biogênicas também, como a putrescina, espermidina e espermina. Existem ainda outras que a gente vai falar aqui durante a aula, e elas também têm efeitos biológicos, mas a histamina, digamos que ela é mais presente e tem um papel mais forte no teu corpo, certo? Se você já ouviu falar de histamina, você entende que ela tem um papel central nas alergias e na regulação imunológica. Então, esse foi um dos primeiros pontos aí que foi falado de histamina. Se você tem alguma alergia, provavelmente você já tomou um antihistamínico. É exatamente daí que surgiram esses medicamentos. Os antihistamínicos são exatamente medicamentos para reduzir esta molécula, porque ela está elevada por alguma reação alérgica. Mas no caso aqui que a gente está falando de alimentação, não vai ser uma reação alérgica. Um dos papéis centrais, então, dessa histamina é este efeito nas alergias e na regulação imunológica. E como que essa histamina, ela é formada no seu corpo e ela é formada também lá no seu intestino. Existe a histamina em si nos alimentos, tá? Existe a própria molécula, mas ela pode ser formada também lá no seu intestino e em outras células, a partir do aminoácido histidina. É assim que acontece essa formulação, e aqui o que eu quero explicar para você é o seguinte, alguns nomes importantes, principalmente para você que é profissional de saúde, vai até o final da aula compreender como que a gente pode modular essa intolerância. A enzima principal aqui que faz essa transformação de histidina em histamina é a histidina descarboxilase. E o cofator, o que é um cofator de uma enzima? Uma substância que faz aquela enzima funcionar. Então, o cofator é assim, a gente tem a enzima, se a gente não tem o cofator, a enzima não faz o processo dela. Então, o cofator dessa histidina descarboxilase é a vitamina B6, uma vitamina que eu gosto muito de suplementar, ela tem várias funções. Então, isso é uma informação importante, e o nome dessa enzima também, por quê? Essa reação aqui, ela acontece nas suas células, no seu intestino, mas existe também um micro-organismo que possui essa enzima e que também faz essa conversão. Existem bactérias no seu intestino que possuem essa enzima, histidina descarboxilase. Então, dependendo da sua microbiota,
você pode estar produzindo mais histamina. Dependendo da microbiota do seu paciente, ele pode estar produzindo mais histamina, porque ele tem muitas bactérias com esta enzima histidina descarboxilase. E o que essa histamina faz no teu corpo? Quais são as funções? Ela tem várias. Ela estimula a secreção de ácido gástrico. Olha aí a questão da saúde digestiva. Ela estimula a secreção de muco, e aí a gente pensa muito nas alergias. Inflamação, então ela pode estimular a secreção de citocinas pró-inflamatórias, contração de células musculares lisas. Células musculares lisas, você vai olhar os brônquios, que a gente pensa em espirros, pensa naquelas alergias respiratórias mesmo, mas existem células musculares lisas aonde? No seu intestino. Vasodilatação e aumento da permeabilidade dos vasos, causa distúrbios no ritmo cardíaco, influencia na pressão arterial, por conta desses distúrbios, a produção das citocinas, como eu comentei, e ela também funciona como neurotransmissor. Então, já tem alguns estudos falando sobre isso. Essa imagem aqui é muito interessante para você entender o papel da histamina no teu corpo inteiro. Então, aqui ele mostra onde a histamina pode ter efeitos. Existem 4 receptores de histamina que já foram estudados e encontrados. O último, H4, é o mais recente. E você consegue ver nessa imagem aqui que tem receptor de histamina no corpo todo. Às vezes, uma coisa que você consumiu, um efeito ali no seu intestino, ele pode sim ser sistêmico. E lá, olha aqui, a gente tem nos condrócitos, que é que a gente pensa nas articulações, dores articulares, a gente vê ali nos ossos. Existe efeito sistêmico. A intolerância à histamina também a gente já vê sintomas sistêmicos. Por quê? A histamina em si, se você, por exemplo, tem um intestino mais permeável, ela vai para a circulação. Estando na circulação, ela pode ir para qualquer local do teu corpo. Indo para qualquer local do corpo, tem receptor de histamina em muitos locais. E aí vai gerar reações. Mas eu quero que você preste atenção aqui também agora, aqui nessas setinhas onde apontam principalmente o sistema digestivo. No sistema digestivo, a gente vê que tem alguns receptores específicos que estão mais presentes, que é o roxo e o verde. O verde está em todos aqui, né? Nas células gástricas, nas células intestinais. Esse receptor verde é o H4, que a gente vai ver no próximo slide os efeitos dele. Então, cada receptor desse vai ter um efeito no organismo. Então, aqui o laranja, que a gente vê, o laranja também é o que tem muito frequente, é o que está mais relacionado com as questões respiratórias. E se a gente for olhar aqui nas células gástricas mesmo, tem os 4. A histamina, lá no teu estômago, ela pode gerar qualquer reação, porque ela tem os 4 receptores. Quais são as funções e efeitos desse receptor? Então, tem a histamina, chegou o receptor. Se ela encontrou H1, é a resposta mais de hipersensibilidade alérgica imediata, que é o que a gente vê muito. O que seria essa resposta de hipersensibilidade alérgica imediata? Então, você vai ter sinais e sintomas de alergia, mas não necessariamente é uma alergia em si, mas uma reação ao excesso de histamina. E aí você vai entender de onde que está vindo esse excesso. Porque não necessariamente, se é uma alergia, e você vai ver aqui a diferença de alergia e da intolerância, a alergia a gente tem muito claro o diagnóstico. Não tem alergia a nada. O que está acontecendo? Tem muita histamina chegando nesses receptores, e a gente tem que entender como que essa histamina está chegando. Então, vamos lá. No H1, essas respostas: vermelhidão, coceira, inchaço abdominal aqui também, mas pode ser aquele inchaço, às vezes, quando a pessoa recebe uma picada e incha muito. E aí, aqui são sintomas respiratórios: rinorreia, anafilaxia, conjuntivite, olho coçando, urticária. E lá no H1, que a gente viu que tem, inclusive, lá no estômago, regula a ingestão de alimentos e água, atenção e regulação de sono. Então, você já vê aí um efeito como neurotransmissor. No H2, secreção do ácido clorídrico, então ela vai estimular a digestão, mas se tiver excesso pode gerar uma hipercloridria. Relaxa essas células musculares lisas e pode gerar taquicardia também, e tem efeitos anti-inflamatórios. Então, você vê que a histamina em si, a molécula, ela não é de todo ruim. Ela tem os seus efeitos, ela tem a sua função no corpo. O grande problema é quando ela está em excesso e quando o seu corpo não consegue lidar com ela de uma maneira adequada, certo? Mas ela tem efeitos também anti-inflamatórios, como você vê aqui. Receptor H3, síntese e liberação de histamina. Então, olha que interessante. O receptor, quando tem a histamina, chega no receptor, ele libera mais e ele estimula a síntese. E de outros neurotransmissores. E aí tem todo esse efeito aí de neurotransmissor. Dopamina, norepinefrina, o GABA, acetilcolina, serotonina. E vai influenciar ciclo sono-vigília. Então,
influencia muito essa questão de descanso, de relaxamento, cognição, regulação dos níveis de energia. Então, alguns pacientes meus mesmo com intolerância à histamina relatam muito essa queda de energia, essa fadiga que você não consegue explicar, inflamação. E aí, no H4, que é o mais recente que foi estudado, realmente o que está sendo observado é que ele estimula a expressão das citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias. Então, não é legal esse excesso de histamina. Então, onde que a gente vê mais esse H4? Mais esse estímulo inflamatório ali que eu quero focar, que é o foco da aula mesmo, ali nas células intestinais epiteliais. Então é importante observar isso e entender esses receptores. Você, profissional de saúde, você que não é profissional de saúde, está assistindo, é mais entender que tudo isso aqui pode acontecer no seu corpo, até porque a gente não tem esse controle, tá? Mas é para você saber, poxa, essa histamina, esse efeito intestinal, essa saúde intestinal que eu preciso cuidar, a minha alimentação, ela realmente está influenciando aqui, ó, meu corpo inteiro. Se eu não tenho um cuidado, às vezes a sua dor de cabeça, às vezes essa coceira, às vezes essa fadiga, ela é um efeito intestinal. E você vai entender se é intolerância à histamina ou não. Falamos então da histamina e aí a gente pensa, ok, existe a histamina no corpo, você vai entender até onde ela tá no seu corpo. E existe a histamina no alimento. O grande problema, até agora que você entendeu, é que se tem muita histamina, isso pode acarretar muitos sintomas. Quando que isso é problemático? Quando a gente tem um problema na degradação. Porque a gente viu que a histamina tem suas funções. Ela vai lá, executa sua função quando necessária, mas o seu corpo tem a capacidade de degradar, ou seja, tem a capacidade de quebrar esta molécula. Quebrando esta molécula, não vai ter muita histamina acumulada fazendo efeitos exacerbados. Então, a pessoa que ela tem uma alergia, ela vai liberar muita histamina exatamente porque o corpo está lutando contra aquela alergia. Mas a pessoa que não tem uma alergia, por que está gerando tanta histamina? E aí essa é uma das principais causas, um problema na degradação. O que degrada essa histamina? Essas são as duas principais enzimas, a histamina N-metiltransferase e a DAO, a diamina oxidase. A DAO é a principal aqui do quadro, mas é importante entender as duas. A HNMT, ela faz uma degradação intracelular. Intracelular quer dizer está dentro da célula. É uma histamina que ela já está absorvida, ela já está lá dentro. Ela não vai ter tanto impacto alimentar. Por quê? Porque o que você come, ele não está dentro da sua célula ainda, ele está fora. E outro ponto que a HNMT não vai ser tão foco aqui é porque ela tem uma expressão maior em outros órgãos. Ela vai ter uma expressão maior nos rins, no fígado, no baço, no cólon, aí a gente pensa um pouquinho ali o final do teu intestino, na próstata, ovários, células da medula espinhal, brônquios e traqueia. Então, esses são os pontos. Brônquios, a gente pensa respiratório. Esses são os pontos principais. Agora, a DAO, ela tem essa degradação extracelular. Ou seja, ela vai ser a principal responsável de ajudar o teu corpo nessa histamina que você consome ou que é produzida lá no seu intestino, por exemplo, pelas bactérias. E a atividade dela é bem mais registrada no intestino delgado, também no cólon, na placenta e rins. Outro ponto é que a DAO é um marcador de integridade da mucosa intestinal. Se você, profissional de saúde, quer entender mais disso, assista a aula anterior que eu falo do intestino permeável. Casa muito com essa aula. A diminuição da DAO é registrada, inclusive, quando acontecem danos aos enterócitos, células intestinais, em doença inflamatória intestinal e infecções intestinais. Então, a DAO, ela realmente é uma enzima que está ali muito no seu intestino e que se tem um dano ao seu intestino, ela já reduz. Olha outro ponto aí que você já entende. Por que uma pessoa pode desenvolver uma intolerância à histamina? Então, será que esses sintomas de intolerância ele pode ser transitório? Se tem um dano ali intestinal, se tem um intestino permeável, o nosso intestino ele é muito um efeito cascata. É como se um problema vai levando a outro, vai levando a outro. Se a gente não entende de onde causou, a gente não consegue trabalhar de uma maneira que traga mais benefício e mais qualidade de vida e que a gente realmente resolva o problema e não só fique focando em sintomas, sabe? Entendendo então essa diferença aqui, eu vou focar na DAO, que é realmente a enzima que é mais trabalhada na intolerância à histamina,
e para você entender o que a gente pode fazer com essa DAO. Então, eu já falei um pouquinho aqui da integridade intestinal que afeta os níveis de DAO, mas tem outras coisas também. Lembra que eu expliquei o que é um cofator. Um cofator, então, é como se fosse o combustível da enzima. Imagina um carro sem gasolina. A gasolina é o cofator do carro, tá? Um exemplo, assim, uma analogia. Qual o cofator da DAO? Cobre. Então, a DAO, para ela funcionar, de aminoxidase, precisa de cobre. Essa informação é extremamente importante. Porque se não tem cobre, ou se tem pouco cobre no organismo, isso pode afetar sim. Isso aqui não é algo escrito no estudo, é uma associação um pouco, vamos dizer, óbvia. Né? Se a gente precisa, ela é dependente de cobre. Se não tem cobre, obviamente, tá? Entenda essa informação. A DAO também pode metabolizar outras aminas biogênicas. Lembra que eu falei que existem outras aminas? Quando eu for falar da alimentação, eu vou explicar onde que a gente pode encontrar também essas outras aminas, que às vezes o sintoma pode não ser só pela histamina, mas às vezes tem um pouquinho das outras aminas. Deficiência de DAO, como eu falei anteriormente, ela está associada a danos à mucosa do seu intestino. Mas não só aos que eu citei. Então, vários distúrbios do trato gastrointestinal estão associados com a deficiência de DAO. Má absorção de carboidratos, que aí são pessoas que às vezes estão seguindo um protocolo Low Food Map. Sensibilidade ao glúten não celíaca, que é uma condição que já vem aparecendo muito. Inclusive, planejo futuramente fazer uma aula sobre o assunto. Se você quiser, comente aí. Pode ser consequência, como eu disse, danos na mucosa, gastroenterite, que é a inflamação ali, e a síndrome do intestino irritável. Então, se o paciente já está com esse contexto ali anteriormente, pode desenvolver. Então, o que tem que tratar? Mucosa intestinal. A DAO tem inibidores. O que é isso? São substâncias que reduzem a atividade dessa enzima ou realmente inibem o funcionamento dela. Existem alguns medicamentos, e aqui eu quero deixar bem claro. Quando eu estou falando dos inibidores, é para você entender. Então, por exemplo, eu preciso tomar, estou tomando, tomei, o meu paciente. Então, você entende que isso pode reduzir a DAO. Talvez seja o momento de focar, então, em reduzir para não afetar. Entender o que está acontecendo, tá? Aqui não é para dizer para parar de tomar remédio nenhum. É para dizer que isso aqui afeta a DAO. Então, você precisa ter esse conhecimento para poder manejar. Alta dose de ácido acetil salicílico, que são os famosos AA, por exemplo, aspirina. Anti-inflamatórios não esteroides, um muito famoso ibuprofeno. Tem muitas pessoas que tomam ibuprofeno de balcão de farmácia, assim, como se fosse água. Cuidado, né? Existe um efeito, existe um objetivo ali quando você tem uma prescrição. Não é um negócio para você ficar pegando ali, porque está afetando a sua saúde intestinal. Álcool, a pessoa que consome muito álcool. Ou, às vezes, transitório. Você tomou muito álcool, você começou... Opa, eu tomei muito álcool e, nossa, estou sentindo umas coisas esquisitas. Às vezes passa. Se você ver a aula de permeabilidade intestinal, você vai entender que isso acontece também. O álcool, ele também afeta ali transitoriamente a permeabilidade intestinal. E é por isso que a gente tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma alimentação saudável e prestar atenção no nosso corpo. Outro componente que ele é muito utilizado para questões respiratórias. E, inclusive, é uma suplementação também passada para várias condições ali na área nutricional. Eu gosto dessa suplementação, mas é importante entender que para quadros de intolerância à histamina, ela reduz a atividade de DAO, que é a acetilcisteína. E o ácido clavulânico. Ele é muito prescrito juntamente com a amoxicilina, que é o clavulanato. Por exemplo, precisou tomar por um tempo. Geralmente a amoxicilina a pessoa não toma por muito tempo, né? Depende muito. Mas eu já vi, por exemplo, após alguma cirurgia oral, precisou tomar por um tempo. Às vezes vai gerar ali uma redução da atividade DAO. Vai reduzir tomando. Parou? Quais são as fontes no corpo de histamina? Então, o seu corpo, ele produz e armazena essa histamina, até porque ele precisa para várias funções, como você viu. Ele precisa para digestão, ele precisa se surgir uma reação alérgica. Então, vai ter ali histamina nas suas células imunológicas. A gente tem os mastócitos, basófilos, mas ela também está nas células enterocromafim-gástricas, ou seja, lá no seu sistema digestivo, nos neurônios, existem neurônios histaminérgicos, células dendríticas, linfócitos T e plaquetas. E pode ser liberada por vários fatores, e isso pode aumentar estes sintomas. Trago isso aqui para você entender tudo que pode estar causando estes sintomas. Olhar de forma integrada. Senão fica um tratamento sintoma, um tratamento não completo. E a gente tem que
encontrar essas lacunas. O que estimula essa liberação, então, nessas células aqui que eu citei? A liberação pode ser imune, alergia vai liberar. Que a título de informação para quem quiser se aprofundar, está sendo estudado esse papel também em autoimunes. Estímulos internos. Neuropeptídeos, citocinas, pró-inflamatórias e fator de ativação plaquetária. Esses são os estímulos que podem liberar histamina. Isso aqui é principalmente para os profissionais de saúde, para entender o que está acontecendo no corpo do seu paciente. Mas existem fatores externos que aumentam a liberação de histamina. Temperaturas extremas, tanto muito quente quanto muito frio, pode aumentar esta liberação. Então, são situações que a pessoa pode ficar mais sensível, certo? Traumas e álcool. De novo, o álcool. Diferença da alergia para a intolerância, que até a gente alinha aqui com essa condição da imune. Qual é a diferença de uma alergia? Primeiro, a alergia ela é específica. Então, você não tem alergia ao universo, você tem alergia a componentes específicos. E ela vai ter a liberação de IgE, um anticorpo. E aí, esse é o exame que você faz, por exemplo. Alergia... Você tem contato com a substância, libera o anticorpo, aí esse anticorpo vai lá na célula e estimula a liberação de histamina. Então, a alergia, ela consegue ser encontrada especificamente. A intolerância, não. A intolerância, ela não é específica e ela não vai desencadear liberação de anticorpos. A intolerância, ela é simplesmente uma reação normal do seu corpo. Então, vamos supor, você comeu um alimento com histamina e o seu corpo não tem capacidade de degradar, ou você comeu um alimento com muita histidina, você está com muitas bactérias intestinais com HDC e aí está fazendo mais histamina. A intolerância, ela não é uma reação alérgica, é principalmente uma capacidade reduzida do seu corpo decompor a histamina. E é uma reação ao alimento. Então, quando a gente está falando de intolerância, a gente está falando do alimento em si. Só que é importante entender todo esse processo que eu falei atrás para você saber que o mecanismo não é simplesmente você, vou tirar tudo que tem histamina. Quais são os mecanismos que estão por trás dessa degradação? Quais são os mecanismos que estão por trás desse excesso de histamina? Será que tem outra coisa que eu posso fazer? Será que eu preciso trabalhar essa permeabilidade intestinal? Por isso que eu faço todo esse processo para você não só sair cortando um monte de alimento e não tratar a causa. A pessoa que tem intolerância à histamina, como você viu, ela pode ter sintomas no corpo inteiro, naquela foto ali dos receptores. Só que existem os sintomas mais comuns. Um deles é o rubor. Rubor é aquele vermelhinho, que ele acontece muito porque dilatação dos vasos sanguíneos, um dos efeitos da histamina. Então, é aquela pessoa que fica vermelha muito fácil, sabe? Outro sintoma, prurido, que é a famosa coceira. Sintomas mais gastrointestinais, náusea e vômito. O sintoma mais grave, que é indicado em mais de 90% dos pacientes, é o inchaço, ou eu uso vulgarmente a palavra estufamento, ou pode ser também falado distensão abdominal, que a gente tem essa foto aqui, inchaço. Plenitude pós-prandial em mais de 70% dos pacientes. Plenitude pós-prandial é a pessoa que se sente muito, vamos dizer, empachada. É aquela sensação de plenitude, mas é uma sensação de, nossa, comeu muito, não consegue às vezes fazer muita coisa, precisa parar para fazer a digestão, sabe? Também em mais de 70% dos pacientes, diarreia, 55% constipação, e dor abdominal em mais de 65%. Então, a pessoa provavelmente ou vai ter diarreia ou constipação, ou até um mix dos dois. E essa dor abdominal também, até falando em experiência clínica, ela é muito relatada, muito mesmo. Para identificar, por exemplo, qual a diferença de uma... Thalita, como é que eu posso identificar a diferença de uma pessoa que tem uma sensibilidade intestinal X, uma doença inflamatória, de uma pessoa que provavelmente é intolerância à histamina, para a gente conseguir, direcionar. O que eu faço muito é observar os alimentos, então já vou fazendo um questionário prévio entendendo. É óbvio que a gente tem os mecanismos, os exames que eu vou falar, mas como que eu vou direcionando? Provavelmente está para este caminho. Eu vejo esses sintomas extraintestinais. Então, se eu vejo a pessoa com mais sintomas parecidos com alérgicos, eu já começo a suspeitar. E geralmente tem esses sintomas mais alérgicos, tá? E não só, aqui eu vou até falar um pouco de experiência clínica, rubor e prurido, né? Tem outros sintomas aqui no próximo slide, mas eu vejo muito, coceira aqui no olho, nariz toda hora fungando, aquela pessoa que parece que tá sempre com alergia de alguma coisa, muito alérgica, mas não tem um exame, um IgE específico, é um sinal aí pra gente observar.
Aqui são alguns sistemas que são mais afetados. Então, as queixas gastrointestinais, além das que estavam no slide anterior, flatulência, gases mesmo, cardiovasculares, taquicardia, respiratórias. Então, sim, a pessoa pode ter sintomas respiratórios por conta do que está comendo. Por conta do que está comendo não só, né? Por conta de todo o processo digestivo. Coriza, rinite, congestão nasal, dispneia e espirros. No sistema nervoso, dor de cabeça e enxaqueca muito frequente também, tá? As questões digestivas em geral, elas têm muitas pessoas estão relatando dor de cabeça e enxaqueca. A gente leva tontura, fadiga crônica, nervosismo, distúrbios do sono como insônia, ansiedade. No sistema reprodutor, apontam alguns para cólicas menstruais mais fortes e na pele, urticária e dermatite. E aí essa é a cascata para a gente chegar nos sintomas. Então, como atividade reduzida, o que acontece? Degradação insuficiente da histamina que vem dos alimentos, seja ela direta, ou seja, tem histamina no alimento, seja ela indireta, foi produzida lá no teu intestino, principalmente pelas bactérias. Com essa degradação insuficiente, o que essa histamina que não foi degradada faz? Passa para a corrente sanguínea, principalmente se a gente tiver ali um intestino permeável, ou ela se acumula no trato gastrointestinal. Se acumulando, ela também vai ativar receptores que você viu que tem lá. Passando para a corrente sanguínea, se for o caso, aumento das concentrações plasmáticas. Aumento das concentrações plasmáticas, ela vai ativar os receptores onde ela encontrar. E aí ela vai afetar vários sistemas. Então essa é a principal cascata aí de reação da intolerância à histamina. Como que acontece essa atividade reduzida? Nós falamos do dano da mucosa, pode sim ser genético, existe um quadro genético, mas pode ser danos à mucosa. Esse dano à mucosa, não só de tudo que já foi citado, mas pode ser por conta de desbiose e inflamação, pode ser por conta de permeabilidade intestinal. Você vai ver que a DAO, a atividade reduzida de DAO estava associado com marcadores de permeabilidade intestinal. Se você quiser se aprofundar nisso, já temos aula. Má absorção de carboidratos, sensibilidade ao glúten não celíaca, gastroenterite, síndrome do intestino irritável, já falamos disso. E já falamos também dos inibidores. Lembre disso aqui, isso aqui é muito para recapitular e deixar bem claro para você, né? Os medicamentos, o álcool, e aqui eu coloquei em laranja, porque isso aqui é uma associação de causa e efeito, certo? Não é trazido no estudo, baixo cobre leva atividade reduzida, mas se a gente entende que a DAO é dependente de cobre, subentende-se que baixo cobre leva atividade reduzida. Deixei isso aqui é uma análise minha, tá? Clínica. Baixo cobre para você observar ao menos, não você chegar na pessoa e lá suplementar cobre, não estou falando isso, mas você ter essa informação para poder observar. Não está comendo cobre, você vai ver que a pessoa que já tem sintomas, ela pode reduzir o consumo de cobre porque muitos alimentos ricos em cobre têm histamina e ela pode simplesmente não ter uma alimentação interessante. Você vai ver ali, a gente vai falar do cobre também. Outras causas, como eu falei anteriormente, tem uma correlação positiva entre níveis de histamina intestinal e zonulina nas fezes. A zonulina é um marcador de integridade intestinal. Então, demonstra um efeito negativo da histamina na permeabilidade intestinal. É um efeito que pode ser uma cascata e um afeta o outro. Então, a gente sabe que se o intestino está permeável, ele pode aumentar a entrada de histamina na corrente sanguínea e ele pode ter redução da atividade de DAO. Só que a histamina em si, se estiver alta, ela também afeta a permeabilidade intestinal. Então, é como se vai só piorando o quadro. Por isso que é importante entender isso para você não só cortar um monte de comida e não tratar a sua base intestinal, não tratar a mucosa intestinal e essa permeabilidade. Acho que um dos motivos para a aula de permeabilidade intestinal ter sido a primeira, porque ela é como se fosse a abertura para como tratar um intestino. Outra causa são as bactérias, a microbiota, que foi o que eu falei lá no início, porque algumas bactérias possuem a histidina descarboxilase, a HDC, que é a enzima que transforma a histidina em histamina. Essas são algumas bactérias que fazem essa conversão em que elas têm HDC. Aqui é mais a título de você compreender. Então, por exemplo, se você vai fazer um exame de microbiota no paciente, você já entende. Se você entende o tipo de alimento que aumenta uma, aumenta outra, eu vou falar até um pouquinho daqui a pouco, você pode fazer essa modulação. Se o paciente tem uma desbiose, ele pode estar produzindo mais histamina. E se ele tem uma desbiose, ele pode causar danos à mucosa. E aí, se tem danos à mucosa, reduz DAO. Então, tem mais histamina sendo produzida por bactérias, tem menos DAO para degradar essa histamina, gera sintomas de intolerância à histamina. E aí, qual é a causa? Vamos só cortar a histamina ou vamos regular
essa desbiose e vamos restaurar a sua permeabilidade intestinal. Tá entendendo como que é complexo? A gente precisa entender toda a base para não ficar só tratando os sintomas. Um dos objetivos também, né, eu trago do meu trabalho é não tratar só sintomas. Acho que as pessoas já estão cansadas, nós já estamos num ano evoluído, 2025. Vamos parar a gente já tem um acesso à ciência muito grande e claro que precisa crescer mais, assim, aprofundar, mas a gente já tá num nível que, poxa, já passou da hora da gente ficar só tratando sintomas, a gente já tem conhecimento suficiente para começar a ir na causa das coisas. Sobre microbiota, outros pontos foram observados e aqui que eu quero falar mais da modulação que a gente consegue falar de uma maneira mais abrangente. Aqui foram dados encontrados em pacientes com intolerância à histamina. A alfa-diversidade significativamente menor do que em pacientes saudáveis. O que é alfa-diversidade? É a média de diversidade na microbiota do paciente. Então, vamos supor, mediram a minha microbiota e viram que a minha alfa-diversidade estava baixa. O que é isso? Não tem muitas bactérias diferentes, não tem muita diversidade na minha microbiota. E por que isso acontece muitas vezes? Por uma alimentação monótona e por uma alimentação muito restrita. Então, olha só, como uma pessoa que ela não busca uma ajuda especializada e vai cortando sozinha, ou até ela tá até com uma ajuda, mas não tá especializada, tá só focando em cortar alimento sem focar na causa, vai trazer alfa-diversidade cada vez menor. Você só vai piorando o quadro se você restringe sem critério, você restringe e vai diminuindo cada vez a sua diversidade microbiana e não resolve. Outro ponto é baixa quermância, é uma bactéria de marcadora de saúde intestinal. Proteobactérias elevadas, aqui é um valor interessante que eu trouxe, que indivíduos saudáveis, percentual de proteobactérias entre 2,5 e 4,6. Nos pacientes, foi encontrado de 5,4 até, 34,6%. Então, às vezes, muito elevado de proteobactérias. E o que causa essa desbiose de proteobactérias elevadas? O uso de antibiótico pode causar isso, tá? Mas aí é pontual. Mas essa alimentação restrita, baixa em fibras, baixa em compostos bioativos, é uma alimentação muito ocidental, com muita fritura, gordura, ou uma alimentação muito monótona, que acontece, infelizmente, com muitos pacientes que têm sensibilidade e não estão tratando da maneira correta, porque eles só vão reduzindo, reduz fibra, reduz por conta principalmente do estufamento, vão reduzindo muitos alimentos fermentativos. Alguns pode até ser útil, mas outros ele está reduzindo fibra, está reduzindo composto bioativo, está comendo lá arroz com frango, sabe? E cozidinho. Não, é saudável arroz com frango? Mas tá comendo só isso. Tá entendendo? Aumenta protobactérias porque as outras estão reduzindo. A desbiose mais encontrada nesses pacientes é esse tipo de desbiose. Então, aqui nós temos alguns gêneros e cepas específicos de bactérias. Esses daqui são marcadores de saúde intestinal e são associados com uma dieta com mais compostos bioativos, uma dieta mais mediterrânea, uma alimentação que a gente considera saudável, que não tem tanto industrializado, que não tem tanta gordura, fritura, a gordura que a gente pensa saturada, e essas outras bactérias aqui, que inclusive algumas são patógenos, né? Então a gente tem que ficar de olho nessa microbiota, mas aqui na modulação, lembre disso que eu falei, dessa questão dessa restrição sem estratégia e da alimentação diversa. Isso é o principal. Para o diagnóstico. Então, para a intolerância à histamina, já existe exame diagnóstico. Só que, primeiramente, é importante descartar a alergia alimentar, que é mediada por IgE. Essa alergia alimentar, existem os exames. IgE é para isso, IgE é para aquilo, tem uns alimentos específicos. Descartar também mastocitose sistêmica oculta. Neste caso, esse diagnóstico, esse descarte, ele é feito por um hematologista ou imunologista. Descartar ações de medicamentos. Então, às vezes, a pessoa está tomando medicamento ou tomou por muito tempo. Às vezes não é uma condição fixa, é uma condição transitória por ação de medicamentos. Por isso que eu trouxe todo esse aparato aí para você atender esses pacientes. E aqui também é uma análise minha, mas eu reforço, avaliar cobre eritrocitário. O exame de cobre eritrocitário ele é realmente para avaliar os níveis de cobre de uma maneira adequada. A deficiência de cobre ela não é comum, mas é importante a gente avaliar pensando que a DAO é dependente de cobre. Por que eu deixei em laranja também, além de ser uma análise minha? Eu deixei em laranja porque não necessariamente você já precisa chegar medindo cobre do paciente, não. Ou você que está assistindo a aula e é um paciente. Não necessariamente você precisa pedir esse exame, tá? Porque ele é até um pouquinho mais caro. Porque eu vou falar do cobre aqui. Você pode observar como que está o seu consumo de cobre, se tem algo que afeta o seu cobre, se existe indicação
para essa medição. Quais são os sinais de uma deficiência de cobre? Uma anemia que não responde ao ferro. Então, a pessoa que está com anemia, está tomando ferro, está tomando vitaminas do complexo B, não está respondendo, sinal de alerta. Homocisteína alta, também outro sinal de alerta. Se você não come alimentos, se o paciente não come alimentos ricos em cobre, e aqui a gente pensa, de novo, ele às vezes já está restringindo muito, né? E você vai ver que alguns desses alimentos estão na classe dos alimentos que a gente reduz na dieta com baixa histamina. Aqui a gente tem o fígado, o que eu mais cortei que foi frutos do mar, que frutos do mar a gente realmente assim corta. Castanha, cacau, aqui eu coloquei sublinhado, porque o cacau, ele ainda há controvérsias, pelo menos para mim, ainda há controvérsias se ele vai ser um alimento assim, potencial de você falar, não, realmente tem que cortar. Porque existem alguns estudos que falam que realmente tem, existem outros que falam que não tem, existem uns que falam que depende da fermentação do cacau. Então, o cacau é muito observável e depende se está usando cacau em pó ou usando um chocolate com vários outros componentes. Outro alimento rico em cobre, cereais integrais. Aqui é por isso que eu defendo tanto, gosto tanto de falar para alguns certos pacientes. É interessante sim um arroz integral, é interessante sim aveia, claro, mas às vezes um arroz integral é interessante, porque às vezes o paciente ele está tão ali, tão restrito, poxa, um arroz integral a gente consegue dar ali uma fonte de cobre. Nozes também, mas as nozes, elas também vão estar ali na restrição de histamina, você vai entender por quê. E outro ponto, alguns nutrientes interferem na absorção de cobre, entre eles ferro, vitamina C e zinco. O paciente está suplementando ferro, vitamina C, altas doses de ferro e de vitamina C, já vi isso. A anemia não está respondendo ao ferro, pode ser baixa cobre. Aqui é um sinal que pode ser interessante avaliar cobre eritrocitário. E outro ponto para também não sair, por favor, não saia. Qualquer suplementação de nutriente, tem que tomar cuidado. Não é porque o nutriente é bom que você tem que tomar para o resto da vida ou tomar muito. Porque quase todos os nutrientes, se a gente toma demais ou toma sem critério, pode interferir na absorção de outros e pode fazer mal. E o excesso de cobre é pró-oxidante. Então, não, você que está com suspeita, você que está com paciente suspeito, não saia suplementando cobre como se fosse... Não, porque o excesso é pró-oxidante. E, além disso, a toxicidade, o excesso de cobre causa dor abdominal, náuseas e diarreia, ou seja, sintomas também aí que podem ser confundidos com a intolerância. Então, não é para sair suplementando cobre. Avalie se tem indicação de pedir um cobre eritrocitário ou simplesmente só aumentar o consumo. O que eu faria, o que eu faço com meus pacientes é primeiro ali aumentar, falar para tu comer o arroz integral, colocar uma aveia, colocar mais alimentos ali que ele consiga tolerar, mas que tenha fonte de cobre. E depois, se realmente não está respondendo, se tem todos esses outros fatores, avaliar um cobre eritrocitário ou suplementar em doses baixas. O diagnóstico requer pelo menos 2 sintomas em menos de 4 horas após a ingestão alimentar, a ingestão desses alimentos que falaremos agora. Tem os sintomas aqui na aula, a pessoa precisa ter pelo menos 2 sintomas em menos de 4 horas após ingerir um desses alimentos. E também até uma confirmação, vamos dizer assim, do diagnóstico, que é a melhora ou remissão após uma dieta hipohistamínica. Só que o tempo para a gente ver essa melhora, ele vai de 4 a 8 semanas. Então, às vezes, a pessoa fazer uma dieta por uma semana, ela não vai ser tempo suficiente para ter uma melhora. Então, os estudos falam de 4 a 8 semanas. E a confirmação do diagnóstico é medição de DAO, da diamina oxidase. O exame de DAO, aqui no Brasil, ele ainda é um pouco mais escasso, não são todos os laboratórios, e é um pouco mais caro. Eu até vi em um estudo, mas depois eu pesquisei, eu não sei se isso está dentro só de laboratórios, que existe a medição de DAO também intestinal. Creio eu que ainda não é um exame aberto assim, ao público, é um exame que está sendo feito ali em laboratório, mas quem sabe no futuro, porque até é mais invasivo. DAO sérico é o que tem, a gente consegue fechar ali, já encaminhar para o tratamento olhando os sintomas, às 4 horas, o alimento, fazer a dieta, teve remissão, diagnóstico confirmado. Qual o tratamento nutricional? Sempre a gente parte da base comida, repor nutrientes que forem necessários, compostos bioativos, se tiverem alguns que auxiliam, e por último, probiótico, se for necessário. Da comida, eu falei um pouco ali do cobre, agora a gente vai entrar realmente os alimentos que a gente precisa reduzir, que tem histamina. Padrão ouro realmente do tratamento é uma dieta hipohistamínica. Esses são os alimentos fontes de histamina. E eu vou explicar um pouquinho sobre eles para você já ter uma clareza do que, até na hora de investigar
o paciente ou investigar você mesmo certas coisas que produzem histamina, tá? Produtos de panificação e cervejas, porque essa fermentação e essa levedura produzem histamina. Então, tudo isso aqui a gente reduz. Alimentos fermentados ou maturados, porque essa fermentação e essa maturação produz histamina. Picles é um exemplo. Aí, os alimentos mesmo, tomate, molho de tomate, por exemplo, é um alimento que vai ter muito. A pessoa sente muito mais o efeito. Por quê? Porque o molho de tomate tem muito. Não é você não tá comendo uma rodela de tomate, você tá comendo um concentrado de tomate ali. Espinafre, abacate, chucrute, berinjela, vinho. E a gente entra no vinho ali até a questão do álcool, mas tem um slide só pro vinho. Embutidos, salame, presunto, salsicha, peixes secos e em conserva, frutos do mar de forma geral, os queijos, principalmente mais duros envelhecidos pelo processo de maturação, bebida alcoólica em geral e vinagre. Em relação aos alimentos frescos, como peixe e carne, muito depende da frescura, da procedência, de como que foi manipulado. Então, muitas vezes a pessoa não precisa não parar de comer peixe. Frutos do mar, realmente, a gente reduz. Mas o peixe, a gente pensa que os secos em conserva, aquela sardinha, aquele atum, peixe que foi ali, que tem uma frescura, que tem uma boa manipulação, processo de produção pode não causar sintoma. É muito individual isso. Por quê? Porque se a gente for pensar alimentos individual, fala não só da pessoa, mas do alimento. Por quê? Porque tudo isso aqui influencia a quantidade de histamina no alimento. Quando a gente fala de alimentação, não existe algo 100% controlável, porque cada alimento teve lá todo o seu processo, vegetal ou animal. Teve todo o seu processo, ou de plantio, como é que estava a terra, como é que estava a irrigação, como é que foi essa colheita, e se for do animal também, todo o processo do animal. Então varia, a quantidade de histamina no alimento varia geograficamente, varia a maturação, varia o tempo de armazenamento, varia o processo de fabricação, porque a gente entende que a histamina ela pode ser produzida por bactérias também. Varia a limpeza dos materiais, a composição microbiana, como eu falei, e fermentação. O que eu quero dizer com isso? Para você não ficar assustado, às vezes, nossa, mas eu estava comendo sempre isso aqui, agora de repente eu senti, poxa, será que pode ter sido um desses fatores? Um destaque aqui para a germinação. A germinação, ela pode aumentar a capacidade enzimática da DAO. Então, nos brotos, eles vão ter essa capacidade enzimática e aumentem até 250 vezes. Então, é um alimento interessante para quem está com essa condição e é um alimento rico nutricionalmente. Germinação é um processo que eu considero, Thalita, considero um pouquinho trabalhoso, então não é todo mundo que tem o pique, a energia de ficar cuidando lá, mas é muito interessante. E aí lembrar também de todos esses fatores que afetam, né? Tem que ter um cuidado adequado, uma limpeza, mas existem já vendendo também já o broto pronto. Mas se você quiser pesquisar, tenho certeza que aqui nessa plataforma tem vários vídeos de como germinar de uma maneira adequada. E aqui principalmente o que fala é das sementes de leguminosas. Então a gente pensa em lentilha, grão de bico, feijão, ervilha. E se você não quiser germinar, vendem já em alguns locais brotos, tá? Broto de feijão principalmente é o que eu mais vejo. E aqui o que eles recomendam é um período de 6 a 8 dias no escuro para o ambiente ideal para aumentar essa capacidade enzimática de DAO. Sobre o vinho, ele tem uma relevância muito para dor de cabeça e enxaqueca. Então, você que tem, ou seu paciente que reclama muito disso, tem uma relação muito forte entre o consumo de vinho, por conta dessa questão da histamina, e dor de cabeça e enxaqueca. E outro ponto aí para os amantes de vinho, que estão com uma histamina aí, um sintoma de intolerância à histamina, vamos dizer, leve, transitório, os vinhos tintos têm mais que o dobro de histamina, em comparação com os vinhos brancos. Então, pode ser aí uma opção para você. Por mais que o vinho tinto conterá mais resveratrol, neste caso, a gente pode perceber que os efeitos vão ser bem maiores com o vinho tinto, pensando na histamina. Mas não tome álcool em excesso e cuide do teu intestino. Sobre a alimentação, além daqueles alimentos que têm histamina, existem alimentos que não têm histamina, mas eles estimulam a liberação. Por isso que você vai ver, às vezes, em sites, até publicações, todos esses alimentos, mas calma aí, tem os que têm histamina e tem os que estimulam a liberação ou contém outras aminas, que estimulam a liberação. São cítricos, principalmente, aqui a gente tem, e também nas outras aminas, papaya, kiwi, morango, abacaxi, ameixas e batata. Batata ali, especificamente a lectina, que vai estimular a liberação de histamina. Alimentos que contêm outras aminas, frutas cítricas, cogumelos, soja, banana e nozes. E a gente lembra da noz na questão do cobre. Entenda que o consumo é observável e adaptável, porque elas não necessariamente vão ter histamina, elas podem estimular a liberação e vão ter outras aminas.
Só que, até falando de experiência clínica, a gente consegue não necessariamente cortar, mas observar, colocar porções menores. Falando, até porque o nosso objetivo é aumentar o escopo ali de alimentos que a pessoa tem. E falando de experiência clínica também, olhando para os pacientes. Uma paciente minha com confirmação de intolerância à histamina, tem alguns alimentos aqui dessa lista que ela tolera em pequenas quantidades. Ela tolera 3 morangos. Ela até comenta comigo, né? Tem dia que eu como banana, não sinto nada. Tem dia que eu como, eu não sinto. Então, ela tolera algumas. E é importante você escutar o teu paciente, ou você se escutar o seu corpo. Porque se você se sentir bem, por exemplo, o paciente tá lá com intolerância à histamina, mas, poxa, eu tô comendo 4 morangos, não tô sentindo nada. Será que precisa cortar o morango? Porque vai ter uma fonte ali interessante, vai ser útil. Então, escutar o seu corpo, autoobservação. DAO também é uma forma de tratamento, mas lembre que o padrão ouro é a dieta hipoestamínica. Mas para pacientes que realmente não tem melhora, não tem condição, é uma questão genética, é um tratamento complementar, você simplesmente suplementar a DAO. Existem cápsulas disponíveis com esta dosagem. Aqui eu coloquei até o valor, mas essas são marcas internacionais. Recomendação até 3 vezes por dia antes das refeições, e aí a gente pensa quando for comer alimentos com histamina, ou os que liberam e geram sintomas. Mas já existe aqui no Brasil a enzima para manipular. Não existe ela pronta para você comprar igual essas, mas existe como manipular. Mesma dosagem, já vem em algumas farmácias, já é vendido, então é possível sim manipular essa enzima. Mas lembre que é um tratamento complementar. Vamos entender o que está acontecendo com o corpo primeiro. Suplementos de compostos bioativos. A quercetina, maravilhosíssima, é um anti-histamínico natural, então ela pode ajudar muito nos sintomas, só que a quercetina é interessante suplementar. Por quê? Porque a melhor fonte de quercetina é o chá verde. Só que o chá verde pode conter histamina por conta da fermentação. Então é interessante a quercetina ser manipulada ou se encontrar pronta ali para suplementar. Tem algumas marcas brasileiras que já tem entre 150 a 500 miligramas. Licorice também tem efeitos anti-histamínicos naturais. Já no caso do licorice, eu já recomendo o chá, mas aí olhar a questão da fermentação e só tomar cuidado com pacientes com hipertensão. E também olhar os cofatores de DAO, porque se você não tem... Lembra dos cofatores? O que é um cofator? Cofator é como se fosse a gasolina do carro, para a enzima funcionar. Além do cobre, que foi o que eu mais falei, existem outros 2 cofatores de DAO. Vitamina C e B6. Cobre falamos, B6 é uma que eu gosto de suplementar, mas a gente consegue também na alimentação. Agora, a vitamina C, eu quero chamar aqui uma atenção, porque a vitamina C, o que a gente vê? Que muitas frutas cítricas, elas são retiradas ou por conter outras aminas ou por estimular a liberação de histamina. Então, às vezes, o paciente está o quê? Com baixa vitamina C. Só que a vitamina C afeta a absorção de cobre. Então, suplementar muito ou suplementar em um horário específico ou não olhar para o cobre. Veja como a nutrição bem feita, ela é complexa, mas ela é muito linda. Porque tudo interage entre si, mas se você entende, você consegue fazer um trabalho bem feito. Ou você consegue ter um atendimento bem feito. Então, a nutrição, ela não é só, repito muito isso, caloria. Até quando eu falo aqui, saúde intestinal. Existe uma interação entre os nutrientes, os micronutrientes importantíssimas que a gente não pode deixar de lado. Se a pessoa tá lá restringiu tudo que é as maiores fontes de vitamina C, tá com intolerância à histamina, você não tá melhorando, sabe? Você só tá tirando e não tratando a causa, não tá melhorando. Tem que olhar para o todo. E por último aqui a gente avalia a possibilidade de permeabilidade intestinal. Se você quiser saber mais, assista a aula. E necessidade de suplementação complementar, pensando em permeabilidade intestinal. Sobre probiótico, não há estudos que avaliam a eficácia de suplementação com probiótico na condição intolerância à histamina. Então, o que eu trouxe aqui são algumas possibilidades. Um é o bifidobactério bifidum, vai melhorar essa função ali da mucosa intestinal. E os bifidobactérios, em geral, eles são considerados candidatos por quê? Que aí isso já é uma exposição que tem uns estudos, mas ainda não foi aplicado para ver se realmente melhora a condição. Mas eles são candidatos porque eles podem levar à redução da produção da histidina descarboxilase, que é a enzima que transforma a histidina em histamina. E também poderia levar à degradação simultânea da histamina ou de outras aminas biogênicas. É um candidato para você ter essa informação
mas probióticos sempre você vê que na minha forma de tratamento eles são no final. Espero que você tenha gostado da aula, tenha ficado bastante claro para você. Se você tem sugestão de aula, mande via e-mail. Se você gostou, curta o vídeo, siga o canal, compartilhe com colegas. Foi um prazer estar aqui e vamos cuidar dessa saúde de forma integral e na base, na raiz, não só tratar sintomas. Até a próxima!